vai começar a dizer que Jesus ele vai abrindo os selos, né? Vai desatando os selos e que coisas começam a acontecer. E aqui está repleto de figuras. A gente precisa entender o que Deus está querendo falar através dessas figuras. E a gente só vai conseguir entender isso voltando para os profetas. Porque, na verdade, tudo isso aqui que tem no Apocalipse, os profetas já profetizaram. Não começou, por exemplo, os 4 cavaleiros, não começou no Apocalipse. Os profetas tiveram visões que serviram para o contexto que eles estavam vivendo naquela época, mas que também apontavam para o futuro. Então, para entender o Apocalipse, tem que voltar para o Velho Testamento para a gente conseguir ter uma leitura profética das coisas. Amém? Amém. Então vamos lá. Vamos primeiro ler para a gente entender um pouco. Apocalipse capítulo 6. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse um trovão, venha. Vi, então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo, quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, o segundo selo era antigo. Ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo, e lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, clamando com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro, como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os figos verdes quando sacudida por um vento forte. O céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Aí eu vou ler mais um bocadinho aqui no capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé no 4º canto da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, daquele que tinha recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo
à testa dos servos do nosso Deus. Aí aqui vai falar mais algumas coisas que estavam acontecendo, vai falar sobre aqueles que morreram e foram glorificados, acho que é no versículo 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que a gente aprendeu no capítulo 5, que foi o povo comprado por Jesus através do seu sangue para Deus. E em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestes brancas, aqui eles já estão glorificados, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Eles vão falar mais algumas coisas aqui. E aí, no capítulo 8, do versículo 1 ao 5, vai estar explicando o sétimo selo. O sétimo selo e o incensário de ouro. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi 7 anjos que estão de pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar com o incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para oferecê-los com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Só até aqui. Agora eu vou tentar explicar. Vamos lá. Olha, aqui tem um cavalo branco, tá? O cavalo vermelho, o preto e o verde. Por que é verde? Porque, na verdade, na nossa Bíblia está escrito que é amarelo, né? Vocês viram aí, cavalo amarelo. Só que não é amarelo, houve um erro de tradução. Sempre vai acontecer isso, né? Quando traduzem para o português, eles sempre erram. Mas, na verdade, no original do hebraico é verde, é um cavalo verde. Se eu não me engano, tem uma outra tradução, que eu não sei qual é, que está meio verde amarelado. E aí, quando eles traduziram para o português, eles colocaram amarelo. Só que, na verdade, não é amarelo, é verde. E aí, eu levei, gente, eu vou falar para vocês. Eu levei muito tempo, dias, semanas, para tentar entender esse cavalo aqui, ó. Cavalo branco. Até comentei com a Alex, né, Alex? O pastor também eu comentei. Por quê? Esse cavalo branco aqui, muitos teólogos dizem que é Cristo. Por quê? Porque ele é branco e geralmente o branco está associado à santidade e não se pode atribuir isso a outro ser a não ser Cristo, né? Porque Cristo é como se ele fosse, tipo assim, vou botar com as minhas palavras, tá? Eles dizem, tipo assim, que só Cristo pode ser o dono da cor branca, vamos colocar assim, porque ele é santo. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, eu não sei se é 12 ou 13, que Cristo também aparece num cavalo branco e ele tem a espada saindo da boca. Então, muita gente diz que esse cavalo branco aqui é Cristo. Só que eu fiquei me perguntando, como que esse cavalo branco aqui é Cristo, se ele é quem está abrindo os selos, e a Bíblia fala que ele sai para vencer, ele sai do céu para a terra. Eu fiquei pensando, como que Cristo vai abrir os outros selos se Cristo não está mais no céu, se Cristo está na terra? E aí também eu fiquei pensando, se Cristo vier para a terra no cavalo branco, então já é o arrebatamento? E os outros acontecimentos, né, de acordo com os outros selos? Então isso assim, deu um choque na minha cabeça, né? Eu não consegui interpretar esse cavalo branco aqui sendo Cristo. Se alguém tiver uma explicação mais coerente, pode ficar à vontade aí explicar pra gente. Tem pessoas que dizem que esse cavalo aqui branco é o Evangelho. É o Evangelho, tipo assim, é a propagação do Evangelho na terra. Porque ele sai vitorioso para vencer. Tem pessoas que interpretam desse jeito.
Então não se pode atribuir, por exemplo, a cor branca, né, a característica vitorioso para vencer a um inimigo de Deus. Eles dizem isso, que seria uma outra interpretação, outra linha, né, que é o Evangelho. E aí, eu pesquisei bastante, né, de acordo com aquilo que os profetas falam, de acordo com os acontecimentos, eu sigo a linha de que esse cavalo aqui é o anticristo, tá? Porque a ele não foi dado roupa de cavaleiro, a Bíblia não fala que ele tem escudo, a Bíblia não fala que ele tem espada, que ele tem capacete, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia só fala que a ele foi dado um arco, né? Um arco, e fala que foi dado uma coroa. Mas também não diz se essa coroa é uma coroa de ouro, é uma coroa de bronze, é uma coroa de pedras. Não especifica, só fala que foi dada uma coroa. E fala que ele saiu vitorioso para vencer. Mas não diz que ele vai voltar vencedor. A Bíblia fala que ele saiu com um objetivo, que ele saiu determinado. Olha, eu estou indo para vencer. Mas a Bíblia não fala que ele venceu. Ele saiu vitorioso e ele já é vencedor. E ele venceu. Não, ele saiu para vencer. Mas não fala, não atribui nenhuma vitória para ele. Então eu prefiro, assim, eu acho, na minha mente, né, mais coerente acreditar que esse daqui é o anticristo. De acordo com o que a gente for vendo, a gente vai analisar melhor. E aí, o que eu botei aqui? Cavaleiro branco, o anticristo. Vou pedir a vocês que abram aí em Zacarias 5:8, para a gente ver o que está lá. Zacarias 5:8. Acho que vai estar falando de cavalos também. Eu acho que eu botei errado. Assim, de novo levantei os meus olhos e olhei, e eis 4 carros que saíam dentre 2 montes, e esses montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos baixos com malhas. Então, dirigindo-me ao anjo que falava comigo, perguntei: quem são estes, meu senhor? E respondeu-me o anjo: esses estão saindo os 4 ventos do céu, depois de se apresentarem perante o Senhor de toda a terra. Aqui está falando de 4 cavaleiros, e as cores são muito semelhantes a esse daqui. E aonde eu estudei, a fonte que eu estudei, também diz que esses 4 cavaleiros aqui, eles são os 4 ventos também de Deus. Só que ele, tipo assim, onde eu estava estudando, né, eles não entraram nesse assunto, nesse estudo, porque é algo mais profundo. Então, como eu falei, a gente vai ter que voltar para depois entender também mais à frente. Aí, vamos estudar, vamos olhar aqui. Esse aqui, ele foi denominado como anticristo. Ele veio com uma coroa. É Zacarias 8. 8? É Zacarias 6. Não, 6 eu li agora. Que continua falando que os 4 cavalos, né, carruagem. É isso mesmo, eu li agora. E o que acontece? Ele recebeu um arco e ele recebeu uma coroa. A coroa nos traz uma indicação de que ele veio para reinar. Ele veio à terra para um reinado, porque ele recebeu uma coroa. E aqui, no cavalo vermelho, ele foi autorizado a remover a paz da terra. Só que a gente sabe que a terra nunca esteve em paz, né? A terra sempre esteve em guerra. Então podemos imaginar o quê? Que esse cavaleiro do cavalo branco, tá? Denominado como anticristo,
A gente sabe que ele vai vir com as ações para enganar o povo e dizer que ele é Cristo. Então, supostamente, ele vai trazer uma paz para a terra. Ele vai fazer alianças de paz. Então, por isso que posteriormente a esse cavaleiro do cavalo vermelho foi lhe dado o direito, o poder de tirar a paz da terra. Porque se ele não tivesse trazido paz à terra, não ia ter sentido esse cavaleiro vir aqui para tirar a paz, porque não tem paz. A terra sempre esteve em guerra, a gente está em guerra até hoje. Então, esse cavaleiro aqui, ele trouxe uma falsa paz, né? Ele trará uma falsa paz para a terra e, posteriormente, esse cavaleiro vai tirar a paz da terra. Só que essa guerra aqui, que está falando no Apocalipse, não é uma guerra comum. Não é uma guerra simples. Porque o anticristo, ele vai dominar o mundo inteiro, né? Ele, quando fala lá que ele tem 10 chifres, é porque ele tem aliança com 10 nações, e porque ele terá aliança com 10 nações, outras nações também irão até ele. Então ele vai ter todo o poder na mão. Então essa guerra aqui que vai acontecer através desse cavaleiro vai ser algo catastrófico, vai ser algo terrível, algo que nós nunca vimos antes. E por consequência disso, esse outro cavaleiro aqui, que é o cavalo da fome, ele vai vir trazendo uma fome que também nunca vimos antes. A gente sabe que existem alguns países que são muito precários, que existem alguns lugares, até mesmo aqui no Brasil, por exemplo, lá para o Nordeste, do Sertão, tem um pessoal que passa muita necessidade, mas aqui está falando de uma fome mundial. Aqui está falando de algo que engloba todas as nações. Então vai ser algo terrível demais. Vamos voltar aqui. O mundo sempre esteve em guerra, já falei, mas aqui está falando de grandes conflitos. Quer dizer que a terra estava em suposta paz, também já falei isso. E a gente vai ler lá em Daniel 9:27. 9:27. Quem achar pode ler rápido. Daniel 9:27. Diz o governante, pois com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Então a gente acabou de ver aqui. Ele fará um pacto com muitos por uma semana. Para a gente entender esse tempo de uma semana, a gente vai ter que estudar as 70 semanas, né, de Daniel, que a gente mais para frente vai estudar. Por isso que eu coloquei aqui, o número 7. Por que eu coloquei o número 7? Porque é como se fosse uma linha do tempo que está traçando todos os acontecimentos baseado nas semanas proféticas de Daniel. E aqui são 3 anos e meio, esse tempo aqui. E esse tempo aqui são os outros 3 anos e meio. Porque está dizendo que ele não vai poder prevalecer por todo o tempo. É um tempo determinado. Lembra que quando a gente estudou as festas, a gente aprendeu que o significado de festas é tempos determinados, é algo fixo? Então aqui está escrito, ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. E na metade da semana, fará cessar sacrifício e a oblação. Ou seja, aqui, depois de acontecer isso tudo, trazer a paz, a guerra, a fome, esse aqui eu vou falar ainda, né, da morte, do inferno, ele vai fazer com que a igreja de Cristo não ofereça mais sacrifício a Deus e nem sirva mais a Deus. E aí vai começar uma grande perseguição. Então, aqui, eu vou falar mais pra frente também, aqui ainda a igreja vai estar livre.
gente vai falar sobre isso. Por isso que eu botei 1260 dias. Porque 1260 dias está determinado para a igreja profetizar. Então aqui a voz da igreja vai estar liberada ainda. Vai estar acontecendo a falsa paz, vai estar acontecendo a guerra, vai estar acontecendo a fome. Por causa da fome, a morte e o inferno, eles vão caminhar sobre a terra, sabe? Matando. Vai ser algo terrível, gente. Eu não consigo nem imaginar isso, sinceramente. Porque é algo mundial. Mas nesse tempo aqui, a igreja ainda vai estar profetizando. A igreja vai estar dando testemunho nesse tempo aqui. Então vamos lá. Eu só terminar de ler o versículo aqui, ó. E sobre a asa das abominações virá o avassalador, ou seja, ele virá. E até a destruição determinada. Ou seja, existe uma destruição com um tempo determinado. Não é para sempre, ele não vai reinar para sempre. Por isso que a Bíblia fala que ele veio com uma coroa, mas não especifica que tipo de coroa é essa. E nem fala que ele venceu, só fala que ele vem para vencer. Porque o objetivo dele realmente é reinar no lugar de Cristo, é enganar a todos, né? E fazer com que todos o adorem. Cavaleiro Verde, morte e inferno. Abacuque fala de um que junta para si as nações com o poder da sua boca, ou seja, com influência. Através daquilo que ele fala, ele vai juntar as nações para ele. Abacuque fala isso. Abacuque só tem 3 capítulos, então depois, em casa, se você quiser meditar naquilo que Abacuque está vendo, Deus dá uma visão para ele, a gente vai ler um pouquinho, mas em casa vocês estudem mais sobre Abacuque. Ele é arrogante e destruidor. O livro de Abacuque está revelando o 4º selo. Qual é o 4º selo? Morte e inferno. Esse selo aqui. O capítulo 2, de 1 a 3, Deus dá uma visão a Abacuque como resposta do que acontecerá com ele. Um selo vai confirmando o outro. Então vamos ver lá, Abacuque 2. Abacuque 2. De 1 a 3. Alguém pode ler? 2, João 3, pode. Isso. Não, pode poder. Eu já estou de óculos, mas não está ajudando muita coisa não. Do 1 a 3, né? Vai, pensa. Não, bicho, não está muito boa ainda. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e que eu responderei quando for aqui. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Então, aqui está falando que Deus dá uma visão a Abacuque que serve para aquele momento ali que ele está vivendo, mas no versículo 3 fala, pois a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Ou seja, está falando que é para esse tempo aqui do Apocalipse, entendeu? Eu esqueci de comentar com vocês também que aqui eu coloquei as 7 trombetas. Por que eu coloquei as 7 trombetas? Porque a gente vai ver que no 7º selo, quando Jesus, o Cordeiro desata o 7º selo, é quando 7 anjos recebem 7 trombetas. Só que não teria sentido
começar as trombetas a serem soadas aqui diante dos acontecimentos dos selos. Porque, na verdade, o que acontece? As trombetas é como se elas estivessem alinhadas com os acontecimentos dos selos. É como se elas fossem uma atribuição aos selos, entendeu? É como se elas fossem uma explicação mais profunda do que está acontecendo nos selos. Porque, na verdade, gente, a gente parar para analisar as 7 festas de Israel, Deus está falando ali através de uma linguagem de festas, qual é o plano dele, certo? Se a gente pegar aqui os 7 selos, Deus está falando em uma outra linguagem o mesmo plano das festas. Entendeu? Só que ele usa várias figuras, com os profetas e com o Apocalipse. Mas, na verdade, tudo está interligado. Essas trombetas aqui, que foram dadas aos 7 anjos, elas têm a ver com as 7 igrejas que a gente estudou no início do Apocalipse. Na verdade, quem toca essas trombetas aqui não são 7 anjos celestes do céu, não. É a igreja. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, lá quando ele se apresenta a João, ele fala para João e ao anjo da igreja diz o seguinte, tal. Né? Ele fala para as 7 igrejas. Então, na verdade, as trombetas é a igreja soando aqui na terra. É a igreja falando a mensagem do Evangelho e de Cristo aqui na terra. Tá para entender? Tá certo? A igreja tocando trombetas no período da grande tribulação. É isso aí. Justamente. Vai estar acontecendo todos esses efeitos sobre a terra, mas a igreja ela não vai estar indiferente, ela vai estar tocando trombetas, anunciando, né? Exatamente. E aí, essas 7 trombetas, as 7 igrejas, também estão conectadas ao candelabro, né? Que são os 7 Espíritos de Deus, passeando, percorrendo toda a terra. Isso também faz parte aqui, ó, das 7 igrejas, das 7 trombetas, dos 7 selos, das 7 festas de Israel. Então tudo está conectado. Amém? Aqui eu coloquei, não dá para ver muito bem de longe, e aqui é o que? É o altar de ouro e os santos embaixo clamando, o altar de Deus, né? E os santos clamando, no caso as testemunhas de Jesus, estão debaixo do altar. Aqui é quando vai falar, mais para frente a gente vai entender, quando vai falar que a lua vai se escurecer, o sol perderá o brilho e as estrelas cairão, certo? E aqui, no caso, é o soar das trombetas. Então a gente vai entendendo, quando a gente começa a estudar, que está tudo conectado, entendeu? Está tudo conectado. E não tem como, ao abrir do 7º selo, as trombetas começarem a ser soadas, porque aí teria que acontecer tudo de novo. Então, se Jesus já veio aqui no 6º selo, a gente vai ver isso, como que Jesus vai voltar de novo depois que tocar a trombeta? Não tem sentido. Essa é a confusão do pré-tribulacionismo, né? Que acredita que Jesus já vem antes, e se ele vier antes, ele vai ter que vir de novo depois. Exatamente, não tem sentido. É uma conexão, que a gente vai ver depois um pouco por que isso acontece. Eu parei aqui aonde? No 7º selo será dado 7 trombetas a 7 anjos. Mas olhando para o 6º selo, temos a revelação de que as trombetas já haviam começado a serem soadas. As trombetas serão adicional aos tempos dos selos. Elas estão basicamente alinhadas. Então vamos lá, o 5º selo, que é esse aqui, ó, testemunhas de Jesus. No versículo 9. Né, do Apocalipse, que vai falar que eles estão debaixo do altar de Deus clamando, pedindo que Deus desça com a sua justiça e tudo mais. Né? Eles estão clamando porque foram mortos e eles querem a justiça de Deus. E a gente vai ler aqui em Daniel 9:27.
texto sobre isso. Eu acho que a gente não. O quarto selo representa a metade da semana. Ou seja, aqui, ó, eu dividi, né? 1, 2, 3, 4. Aqui é a semana. E aqui a metade da semana. Que representa 3 tempos e meio. Aqui, ó, vou botar para vocês. 3 tempos e meio. Que também aparece como 42 meses, em alguns contextos, e 1.260 dias, que é o tempo em que a igreja na terra, como eu já falei, vai estar livre, né, para propagar a palavra de Deus, ou seja, para tocar trombetas. Vai ser o tempo da voz profética ser liberada com violência. Porque a gente vai estar vivendo um tempo de opressão violenta. Então, quanto mais aumentar a pressão, mais a igreja também tem que aumentar a sua voz. Mais a igreja tem que clamar, tem que propagar, tem que gritar a verdade do Evangelho. Sabe, gente? Eu fico pensando que está difícil hoje. Imagina quando isso aqui se levantar sobre a terra. Sabe? Hoje a gente se depara com guerras, não só a guerra física, né, de nação contra nação, mas também a guerra ideológica. Hoje a igreja tem tentado oprimir a igreja e calar a voz da igreja com a verdade, por causa da verdade do Evangelho, em relação às famílias, em relação a relacionamentos, em relação à moral, em relação a princípio. Se você não concorda, se você não acha correto, você é homofóbico, você é tudo fóbico, né? Então, assim, a nossa verdade ofende o mundo, porque a gente está aqui para ser o sal da terra no mundo. E nesse tempo aqui, gente, isso aqui é um inferno liberado sobre a terra. Ele vai ter legalidade por Deus. Deus vai dar esse direito a esses cavaleiros aqui de galopar sobre a terra. Então aqui a igreja vai ter que proclamar com muita violência, sabe? E a gente vai ter que ter conhecimento daquilo que a gente está falando. Não é simplesmente falar, olha, essa sua posição no seu relacionamento não é de acordo com a palavra. Mas por quê? Deus não é amor? Então que amor é esse que você está pregando? Você vai ter que ter conhecimento na palavra, você vai ter que ter um conhecimento nas ideologias que estão surgindo, porque o argumento deles é muito coerente com aquilo que eles vivem, sabe? Eles falam muito bem e eles acreditam que aquilo é a verdade. Eles acreditam que não importa, o que importa realmente é aquilo que eles escolhem, é aquilo que faz bem, né? Passarão contra reino, nação contra nação, e aí vem o filho contra os pais, e etc, né? E hoje você liga o jornal, o tio matou a tia. Quantas vezes a gente viu no noticiário, o sobrinho foi lá, arrancou o coração da tia. Arrancou por quê? Porque isso, tranquilo. Você se arrepende? Agora eu até me arrependo, mas na hora. E é daqui para pior, tá, gente? É daqui para pior. Então a gente precisa se levantar nesse tempo aqui. A igreja vai ter que ser muito firme. Olha, não é assim que a Bíblia fala. Não é assim que essa conduta deve ser. A verdade do Evangelho é essa. A bandeira do reino é essa. E eu vou falar para vocês. Além de resistir a isso tudo aqui e se levantar com uma voz profética, quando o quinto selo for aberto, a gente vai começar a morrer. É aqui que vai começar a perseguição da igreja. Sabe? Quando acabar o nosso tempo de liberar essa voz profética aqui de 1.260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, aqui vai ser dado uma liberação de Deus para a terra, para que
que os seus sejam mortos. E aí? Estamos dentro ou estamos fora? Porque se vocês forem olhar para os profetas, eles não morreram bonitinho não foi só um tiro na cabeça não. Não foi que atirou ali, você não sentiu dor, morreu. Mas eles foram apedrejados, eles foram cerrados, eles foram crucificados, torturados. É muito pior, gente. É aquela dor ali constante, sabe? Aquele martírio ali, e você, meu Deus, me leva logo. Vai ter que sofrer. E aí? É pesado, gente. É pesado, dos dois lados. E aí aqui, ó, é por isso que eles estão clamando debaixo do altar de Deus. Eles estão clamando aqui, Senhor, Senhor, desça com a sua ira sobre eles, faça justiça. Vamos continuar lendo aqui. Deixa eu voltar lá para Apocalipse. Para a gente ver. Botei Apocalipse. Apocalipse 6, né? Ó, versículo 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, ó, do testemunho que deram. Isso daqui também está relacionado com as duas casas de Israel. Sabe? Porque quem é que vai testemunhar nesse tempo aqui? Os judeus e os gentios. Que a gente estudou lá nas festas, as duas casas de Israel. A gente viu lá no ritual que eram os dois pães sendo ungidos, que representavam as duas casas de Israel. E aqui também vai entrar a questão que fala de Moisés e Elias, né? Que vão voltar. Moisés e Elias não vai voltar literalmente. Literalmente, isso aí. Mas as duas testemunhas, que também são as duas casas, vai se mover debaixo da mesma unção. Isso aí. Né? Que terão poder para fazer fogo cair do céu, foi Elias. Sim. Né? A unção de Elias. E de liberar pragas sobre a terra, Moisés, que vivenciou isso no Egito. Isso aí. Então essa testemunha aqui também está incluído isso aí que o pastor Jonas falou. Essa unção de Elias e de Moisés recaída sobre o povo, profetizando e fazendo, sabe, alguma coisa na terra durante 1260 dias. Ok? Então vamos voltar aqui para onde eu parei. Porque no quinto selo as testemunhas de Jesus estão mortas? Porque até o quarto selo foi permitido profetizar. Tá, já falei. Quem são? A casa de Israel e a casa de Judá, os judeus e gentios. Eles começarão a serem mortos porque não irão adorar a abominação desolada. Ou seja, até aqui, eles estão falando, eles estão convencendo as nações, ele fez acordo de paz e agora veio a guerra. Só que até aqui, eles, tipo assim, estavam fazendo lá, percorrendo o plano deles, mas até então não tinham obrigado ninguém a adorá-los. Por que que aqui, ó, na metade do tempo, as testemunhas começam a morrer? Porque aí eles vão começar a falar, ó, vai ter que me adorar. A gente sabe lá, acho que é Apocalipse 12, que fala que eles vão levantar uma estátua que vai fazer milagres e o falso profeta vai conduzir o povo a adorar o anticristo, que se passa por Cristo. Então, como a igreja vai estar ligada, né, nos tempos determinados de Deus, já sabe qual é o calendário fixo de Deus, que a gente estudou isso nas festas e está estudando agora, a igreja vai se recusar. E aí vai começar a morte. Amém? Apocalipse 13, de 1 a 7. Apocalipse 13. 7 cabeças. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças o nome blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe poder e o seu trono de grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças
como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Ou seja, aqui, uma das cabeças, né, da besta vai morrer, ela mesma vai se matar e ela mesma vai se curar e vai ressuscitar, para que o povo fala: nossa, ela morreu e ressuscitou, quem é tão poderoso como ela? Vamos adorá-la. Olha a estratégia. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia contra Deus e contra, né, os santos, óbvio. E deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Botei aqui, 42 meses, 1260 dias. Tá vendo? 3 anos e meio. Então aqui está dizendo: e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Aí agora entra aqui, as testemunhas de Jesus sendo mortas. Fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. A mesma expressão que Jesus usou em Apocalipse 5 para determinar todos os povos que ele comprou para Deus com sangue. Ou seja, todo o povo da terra. Todo o povo que profetizou nesse tempo aqui e quando chegou no 5º selo não quis adorar o anticristo, eles serão mortos. Deu para entender? Ok. As profecias dizem que o Império Islâmico estará dominando o mundo, e então eles matarão a todos. As testemunhas não poderiam morrer antes de profetizarem, porque aí não seria cumprido as profecias, né? Óbvio. E por quê que eles também não poderiam morrer antes de profetizar? A gente vai entender sobre isso. Porque aqui, quando os poderes do céu forem abalados, que vai dizer que a terra, que a lua vai se escurecer, o sol perderá o brilho e as estrelas cairão, os homens que estão na terra, os reis, os poderosos, vão fugir e ainda vão falar assim, caia sobre nós os montes, porque a ira de quem está no trono está vindo. Por que eles falam que a ira de quem está no trono está vindo? Porque aqui houve uma pregação. Se não houvesse uma pregação aqui, eles não iam saber que esse sinal aqui é da ira de Deus caindo na terra e Jesus voltando para arrebatar a igreja. Então, quando isso acontece, a gente vai ver lá também em Mateus 24, né? Quando Jesus fala sobre isso também, sobre o sinal no céu, quando ele virá, haverá sinal no céu. Quando isso aqui começar a acontecer, eles vão tentar fugir, porque eles vão falar assim: nossa, chegou o tempo daquele povo lá estava falando, é esse Deus aqui. Olha o que aconteceu, as estrelas vão bombardear a terra. Já imaginou as estrelas caindo do céu sobre a terra? Gente, isso aqui é aterrorizante. As estrelas, a lua se converterá em sangue e o sol perderá o seu brilho. Quem é que brilha mais que o sol? Só Jesus. Ele perderá o brilho dele. E a lua se converterá em sangue e as estrelas, ou seja, vai ficar tudo escuro. Vai virar um breu, sabe? Escuridão, opressão, ira de Deus. A gente viu que lá no trono tem o quê? Raios e trovões e relâmpagos saindo do trono, né? É a ira de Deus, gente. É isso aqui acontecendo, os poderes do céu sendo abalados. E Jesus vindo para buscar a sua igreja. E aí vai dizer que depois que aconteceu isso aqui, o céu foi enrolado como um pergaminho. Por que o céu foi enrolado como um pergaminho? Porque aqui está se cumprindo. Aqui está se cumprindo Jesus encontrando a sua noiva. E a ira de Deus caindo sobre a terra. Dá para entender? Vamos ler Daniel 7. Vamos voltar para Daniel. Eu anotei aqui, nem sei se eu já falei isso. Daniel 7. 7. Daniel 7, versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando numa visão noturna,
e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Desculpa. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha asas nas costas, 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o 4º animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareciam antes dele, e tinha 10 chifres. Esses 10 chifres está falando de poder, está falando de domínio sobre a terra, sobre as nações. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Esse chifre pequeno, eu não sei se é o anticristo ou se é o falso profeta. Sabe, pastor, se é o falso profeta? É o falso profeta. Falso profeta, né? Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que nestes chifres haviam olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Aqui já está falando de Deus. E o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Agora eu vou ler o 21. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Ou seja, Daniel já tinha profetizado aquilo que João estava vendo. Cumprimento de profecia. 22. Até que veio o ancião de dias e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. Ou seja, depois que aconteceu isso aqui, no 5º selo, vem o 6º selo, que é Deus trazendo a ira sobre a terra e fazendo justiça aos santos. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Que reino? O reino eterno. 23. E assim me disse ele: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, estratégia do anticristo, mudar os tempos e a lei para que o povo fique perdido. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, ou seja, não é para sempre, é por um tempo. E tempos e metade de um tempo. Que é 3 anos e meio. Que é 3 anos e meio. Ou seja, na metade da semana, eles começam a serem mortos por causa do testemunho, já falei isso. Porque os selos, personagens que surgem, imita Deus, também já falei isso. A partir do 5º selo, estaremos indo para o processo do fim. Por isso que eu botei aqui é fim. Porque aqui são 3 anos e meio, certo? Aqui começa a se fazer perseguição contra a igreja e aí já entra o tempo do fim. Quando começa a fazer perseguição à igreja, já entra o tempo do fim. O 6º selo, o tempo do fim. Os poderes do céu sendo abalados, como eu já falei. Mateus 24, Jesus vai falar sobre isso, que é para a gente olhar para o céu e ver aquilo que estava acontecendo, seria a volta dele. O que é dito para as 2 testemunhas, Zacarias 4. Eu botei aqui, Zacarias 4. Deixa eu ver o tempo. Gente, para entender essa parte de Apocalipse, o livro do Apocalipse, a gente tem que estudar muitos profetas, as profecias, né, pastor? Tem que estudar muito essa parte, porque
é só cumprimento, sabe? Daquilo que Deus já vinha liberando sobre os profetas, daquilo que eles já vinham falando, já vinham visto. Zacarias 4. Deixa eu ver. Ah, tá. Zacarias 4 eu coloquei, que no caso está apontando para as 7 igrejas. Versículo 2. Me perguntou o que vês? Respondi: olho, e eis um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite em cima do castiçal, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima deles. E junto a eles há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Aqui está falando o seguinte. Zacarias está vendo um castiçal de ouro, né? Que no caso fala das 7 igrejas, que também fala das 7 trombetas. Em cima do castiçal está falando que tem um azeite derramado e existe 7 canudos que cai esse azeite para essas 7 hastes, né? Que falam. E também em Apocalipse 4 a gente entende que diante do trono existe 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, são as 7 igrejas, os 7 candelabros estão acesos, e os 7 Espíritos de Deus, que também estão sobre as 7 igrejas, e elas estão com voz de trombetas, tocando as trombetas na terra. Deu para entender? E junto delas há 2 oliveiras. Essas 2 oliveiras estão apontando para as 2 testemunhas, ou seja, que são as 2 casas de Israel, que é o povo gentio e o povo judeus. Amém? Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isso? E ele respondeu: não sabes o que é isso? Não, meu Senhor. E ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Torna-te-ás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. Tinha um outro versículo também que eu anotei que fala dessas igrejas, mas deixa eu ver se é o 11. Falei mais e perguntei: quem são essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Segunda vez falei perguntando: quem são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Esses 2 ramos de oliveira são o povo de Deus, as 2 casas de Israel. As visões de Zacarias estão para o tempo do fim. As 7 igrejas não faz parte somente do contexto histórico, onde João leva uma mensagem ao anjo de cada uma delas, como eu já falei. As 7 igrejas faz parte dos últimos 7 anos. Que 7 anos são esses? É isso aqui, ó. Os 7 anos da tribulação na terra. São as 70 semanas de Daniel, que a gente precisa estudar para a gente entender mais detalhes. Existem muitos detalhes, existe muita coisa profética aqui para ser revelado, mas a gente não vai conseguir entender porque a gente precisa voltar, estudar outras profecias, outros livros, para a gente conseguir vir para Apocalipse e entender de fato qual é a revelação aqui. Que isso aqui, gente, é muito profundo. Porque depois que o 7º selo é aberto e aí dá-se as 7 trombetas a 7 anjos, na verdade, não é que depois do 7º selo aberto, né, os anjos vão lá pegar trombetas e começa a acontecer tudo que está no restante do Apocalipse. Na verdade, o restante do Apocalipse é a explicação de tudo que está acontecendo aqui. É de tudo que está acontecendo nas festas também. Por quê? Porque a gente sabe que são 7 festas. E a última festa é a festa dos tabernáculos. Ou seja, é o tempo do milênio, onde o povo vai reinar com Deus. E qual é a festa que antecede a festa dos tabernáculos? É a festa da expiação, né, pastor? Sim. Primeiro, trombetas, ó. Trombeta, expiação e tabernáculo. Trombeta, expiação e tabernáculo. O que é a trombeta?
anunciar. A gente estudou isso nas festas. Que a trombeta era tocada para o povo saber que a expiação ia chegar. Como era a expiação? O sacerdote entrava no Santo dos Santos, o pecado era perdoado, ele saía do Santo dos Santos, encontrava com o povo e aí vinha a festa dos tabernáculos. Trazendo isso para uma leitura profética, o que foi a trombeta? É o povo tocando trombeta. Quem é o sacerdote entrando no Santo dos Santos? É Jesus, entrando na sala do trono e apresentando a Deus, como a gente viu em Apocalipse capítulo 5. Olha, Pai, eu comprei com meu sangue todo o povo, toda a tribo, toda a língua, toda a raça, toda a nação. E aí o que está acontecendo agora? Os poderes do céu sendo abalados. Jesus saindo do Santo dos Santos, ou seja, o sacerdote saindo do Santo dos Santos após a sua entrega de oferta e sacrifício para encontrar com o povo para ter a festa dos tabernáculos. Ou seja, é Jesus vindo buscar a sua noiva para a gente ir reinar. Entendeu como está tudo interligado? Sem entender uma coisa, não tem como entender outra. Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa aqui. O que temos em Apocalipse 6, um livro com 7 selos, as 7 igrejas. É a plenitude do povo de Deus, ou seja, é todo o povo de Deus, representado ali nas 7 igrejas, tocando 7 trombetas. Os 7 anjos das 7 igrejas é o povo de Deus, como eu já falei, né? Após a festa das trombetas, vem a expiação. Também acabei de falar isso. Que aí vai entrar o 6º selo. Jesus entrando e voltando dos Santos dos Santos. O 7º selo nos revela o seguinte. No tempo dos selos, as trombetas estavam sendo tocadas, como a gente já acabou de ver isso daqui. Se a gente for ler, eu não vou ler hoje. Se a gente for ler o que acontece quando as trombetas são soadas, tem muita conexão com aquilo que está acontecendo aqui. Muita conexão. A quinta trombeta, em Apocalipse 9, vai falar do anticristo, mensageiro das nações, o anjo do abismo. Ah, tá. Aqui, no Apocalipse 6, é 6? Não, Apocalipse 9. Vai falar do anticristo, só que vai falar que ele é mensageiro das nações, porque ele leva uma mensagem para as nações, uma mensagem falsa, né? E ele é o anjo do abismo, vai falar como sendo o anjo do abismo, que é Abaddon e Apolion, no hebraico Abaddon e no grego Apolion. No quinto selo as testemunhas são mortas, e na quinta trombeta aparece o anticristo. Então olha a conexão. Jesus, as testemunhas de Jesus sendo mortas no quinto selo. Certo? Por quê? Porque elas profetizaram 1260 dias. E na quinta trombeta, o anticristo aparece. Por quê? Porque na quinta trombeta ele obriga todos a adorar ele. Mas como não adora, aí são mortos. Entende a conexão? Sabe? Uma coisa leva a outra. Tudo interligado. No sexto selo, eles se escondem porque ouviram pregações antes dos santos morrerem. Como eu já falei. Aqui no sexto selo, os poderes sendo abalados e o povo, né, os reis, os poderosos da terra se escondendo e clamando para que os montes caiam sobre eles. Só que isso não vai acontecer. Por quê? Porque ninguém pode escapar da ira de Deus. Amém, gente? Bom, eu vou parar por aqui. Não só por causa da hora, né? Mas porque também eu não posso continuar o livro do Apocalipse para falar do anticristo, de como vai ser o reinado dele, de tudo que ele vai fazer, da onde ele vai vir, sabe? Porque eu preciso tratar primeiro, lá em Gênesis, a nossa linhagem sobre da onde nós viemos. Isso aí é muito profundo. Nós somos filhos de quem? Todos nós somos descendentes de ou de Cã, ou de Sam, Sim. ou de Sem, E Jafé. ou Jafé, que são os filhos de Noé. Sabe? Nós somos filhos de Abraão porque somos filhos
dele na fé. Mas eu estou falando de descendência mesmo, de linhagem, sabe? De povo. Nós somos descendentes de um deles. E aí a gente vai entender por que existem pessoas que rejeitam o evangelho, por que existem pessoas que não mudam, por que existem pessoas perversas. A gente vai entender porque isso tem a ver com os filhos dele. Porque Deus abençoou um, amaldiçoou o outro, convidou outro para participar de uma tenda, só que uns não quiseram, outros foram. Então, assim, para entender sobre o anticristo, eu vou ter que voltar lá em Gênesis, para falar desde os filhos de Noé. Gente, isso é muito forte. Tem que voltar lá na recriação do mundo, né? E é isso, gente. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pergunta ao pastor Jonas, porque a minha sabedoria se encerra aqui. E por que muitos serão mortos? Porque a própria palavra diz que precisa completar o número daqueles que serão decapitados. Você lembra que a palavra diz que os decapitados eles estão clamando ali, né? As almas deles estão clamando por justiça. O Apocalipse fala sobre isso. E o Senhor diz, ainda não se completou o número daqueles que hão de ser mortos pela causa do Evangelho. Então, isso vai se cumprir aqui, nessa perseguição. Alguns serão mortos mesmo por testemunhar o Evangelho. E outros serão guardados no deserto lá. O Senhor vai abrir um caminho para eles, vai proteger, vai guardar eles nesse período aqui. Isso é muito interessante. Agora, só para encerrar aí, abre o Apocalipse capítulo 1 primeiro, por favor. Apocalipse capítulo 1, alguém leia o primeiro versículo e o segundo versículo. Eu quero deixar aqui um incentivo a vocês, para vocês, o porquê que nós precisamos estudar, o que devemos estudar, o que não podemos negligenciar o livro de Apocalipse. Quem achar pode ler para mim, por favor. Do 1 ao 6? Não, do 1 até o capítulo 2, versículo 2. Ok. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem Olha acontecer. só, primeiramente, é uma revelação de Jesus Cristo. E Ele quer mostrar aos seus servos as coisas que brevemente vão acontecer. Só nisso daí, ele já está chamando a atenção para o livro de Apocalipse. Olha só, gente. Eu estou revelando a vocês algo que vai acontecer em breve. Vamos lá. Que pelo seu anjo as enviou, que as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Pode ser o próximo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta Olha só. profecia. Bem-aventurado o que lê e também o que ouve. Continua. E guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, não é só o suficiente você ler, mas você precisa meditar, isso fala do ouvir. E também, melhor ainda é você guardar. Nós precisamos guardar. Não sabemos o dia e nem hora em que essa verdade vai se manifestar sobre a terra e nós iremos precisar dominar esse conhecimento para não sermos levados, primeiramente, por vento de doutrina e, em segundo lugar, pelo desespero e por toda a turbulência que vai se instalar sobre a terra. Então, eu e você precisamos dominar essa verdade, conhecer essa verdade e transferir essa verdade para a próxima geração. Precisamos transferir esse conhecimento. Porque não tem razão para que as verdades que estão nesse livro de Apocalipse estejam ocultas se o propósito do livro é revelar. O nome Apocalipse significa revelação. Você sabe por que é tão difícil o acesso, o desbloqueio? Porque o anjo já está falando para Daniel no capítulo 12 de Daniel. E foi lido aqui, no capítulo 12 de Daniel. Quer ver? Por que é tão complicado entender isso aqui? Por causa disso aqui, ó. Doze, 9. E ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas
e seladas até o tempo do fim. Nesse momento aqui, Daniel queria entender. Ele está perguntando ao anjo, se você for ler o capítulo todo, ele está perguntando ao anjo o seguinte: eu não estou entendendo, não estou compreendendo. Me fala a respeito disso, o que significa isso, o que significa aquilo. E o anjo falou assim: Daniel, eu não tenho como te explicar mais nada, porque essas palavras estão seladas. O discernimento e entendimento delas, vocês não vão acessar agora. Eu não posso falar agora porque é para o tempo do fim. Aí olha só o que ele vai falar com Daniel: muitos serão purificados, embranquecidos e aprovados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderão, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Tem uma outra tradução que vai explicar melhor. Essa Bíblia minha tem uma tradução bem complicada. Ou seja, aqueles que estão se esforçando para discernir e entender e linkar a palavra, porque existe uma conexão. Eu vejo o Apocalipse como, eu vou usar uma linguagem bem pejorativa. Já viu aquele filme que você está assistindo ele e você não entende nada, mas quando chega no final, você vai e entende tudo. Você fala: ah, é por causa disso que aconteceu isso. O Apocalipse. Você vai ler na Bíblia e tal, aconteceu isso. A gente se empolga com as histórias da Bíblia. A gente se empolga com assuntos interessantes da Bíblia, mas isso não resume o Evangelho. Existe um plano eterno, e quando você chega no Apocalipse, você já está vendo o fim da história. Mas para você entender o Apocalipse, você precisa pelo menos acompanhar um pouco da história. E o Apocalipse, ele te leva a linkar outros textos da Bíblia que vai mostrar a profundidade dos fatos que estão descritos no Apocalipse. Só lendo o Apocalipse você não consegue discernir e compreender. Você vai precisar fazer esse link. Você vai precisar disso. Por exemplo, Ellen falou aqui de Apocalipse 13, o Anticristo. Se você for ler lá, você vai ver que a besta ali, ela tem as mesmas características do animal que Daniel viu no capítulo 7. Fala do urso, fala do leopardo, vai falar lá dos mesmos animais. Então você não vai conseguir entender direito Apocalipse sem primeiro em Daniel. Você precisa ir lá. Você precisa linkar. Entendeu? Então, assim, essa conexão é necessária. Se você quiser saber sobre os últimos dias, eu estava lendo aqui, Sofonias, capítulo 2, está falando. Ellen falou de Abacuque, e tem outros textos também que te dá base para que você possa linkar e conseguir construir um entendimento a respeito do fim. Amém? Eu estou falando isso para incentivo, porque, vou te dizer, nós precisamos estudar a Bíblia, precisamos mesmo, gente, nós precisamos. Existe uma resistência maligna. Quando o assunto se trata de desbloquear profecias, existe uma resistência maligna para impedir o seu entendimento, o seu avanço. Isso é literalmente espiritual. Porque quem não tem interesse no seu avanço, no seu conhecimento, é o diabo. Então nós precisamos de fato entrar. Parece complexo, parece, mas nós temos o Espírito Santo para nos orientar em toda a verdade e para nos ajudar a entender e assimilar o que está escrito aqui. Se alguém for pego de surpresa, é porque desprezou, não quis nem pedir ajuda para poder entender. E tudo isso está disponível para nós. Amém? Esse tema que a Ellen falou a respeito das 70 semanas, eu já estou lá programando, estudando, para passar para vocês, porque quando fala uma semana de ano, o calendário judaico é contado por semanas de ano. Como o Ellen falou ali, a última semana, ou uma semana, significa 7 anos. Uma semana no calendário judaico é uma semana de anos, são 7 anos. E quando fala das 70 semanas, são 70 semanas de anos.
que dá 490 anos. Então, quando o anjo começou a falar para Daniel, no capítulo 9, ele está falando sobre 70 semanas resta para o seu povo. São 70 semanas de anos. E aí ele começa a discriminar. Para a reconstrução do templo, são 7 semanas, 49 anos. Depois, mais 62 semanas. Né? Aí tem que fazer a conta que agora fugiu da minha mente. E aí vai... por que ele deu esses 490 anos? Era daquele período que ele estava falando do Daniel até a vinda do ungido, que ele vai falar em Daniel 9, 22, 23, até o 27 ali, que era Cristo. Aí ficou restando uma semana, porque se você fizer a conta, vai bater 489. Vai ficar faltando uma semana. E essa semana que resta é justamente a semana que Ellen colocou aqui, que vai contar ali o período da grande tribulação, que são 7 anos. Entendeu? Daniel já profetizou tudo. Daniel profetizou a vinda de Cristo como ungido e disse o que ele faria. Lê Daniel 9. Ele vem para expiar o pecado, por fim a iniquidade, revelar a profecia. São 7 características ali em Daniel 9 que ele vai dar a respeito desse processo da vinda de Cristo. O que ele faria. E por fim na iniquidade, expiar a iniquidade, que aponta diretamente para a expiação. Amém? Nós vamos tratar disso, né, depois. E vamos estar falando aí sobre as 7 semanas, falando sobre os animais, que Daniel viu, as figuras, a estátua de Nabucodonosor e tudo mais. É um assunto amplo demais. E depois ela vai estar dando continuidade aí, indo lá na linhagem de Noé, né, onde o mundo foi dividido ali. O mundo foi dividido ali. Gênesis capítulo 10.